Pronto. Bom, queria inicialmente dar o meu bom dia a todas e todos aqui do púlpito e dizer da minha imensa satisfação de poder viver esse momento. Ontem eu pensei em fazer um discurso escrito, mas depois eu cheguei à conclusão de que nesses instantes da nossa vida, momentos como esse, devem ser mais marcados pela emoção e pela história de vida que a gente traz e pela história do nosso município. É algo, para mim, único, ver nesta sessão solene, nesse espaço, que é o espaço da história do povo brasileiro. Esse é o espaço da história das nossas conquistas todas da democracia, das conquistas todas da nossa federação, e também o espaço de algumas angústias que aqui também se passaram. Quero saudar toda a mesa, em nome do prefeito Colbert Martins da Silva, e também da nossa querida representante das mulheres negras de Feira da Bahia, Ivani de Santa Bárbara, e em nome dos empresários, saudar o nosso querido Luiz Mercedes, presidente do CDL, e agradecer a ele todo o empenho na formulação desse trabalho de animar uma parte das representações do setor produtivo do nosso município para que estivessem aqui hoje. Saudar homens e mulheres, todas e todos que estão aqui, saudar os sindicatos, em nome dos sindicatos da representação dos agentes penitenciários que aqui estão, saudar vocês todos, e dizer, gente, que nós estamos vivendo um momento decisivo do nosso país, um momento que eu diria único, para que nós possamos encontrar um destino, aprendendo com erros, intensificando acertos e buscando, acima de tudo, nesse instante tão delicado que o mundo passa, um momento que a gente vive da pós-verdade, onde as narrativas às vezes falam mais do que os próprios fatos. A gente está nesse momento vivendo a necessidade do diálogo, da composição e da busca de caminhos que possam realmente nos levar a um destino onde o povo brasileiro e essa nação possa se tornar definitivamente um grande exemplo e um grande país para a nossa gente, com altivez para o mundo. Nesta casa, nós temos grandes desafios. Hoje o Brasil precisa, mais do que nunca, ajustar a sua economia. Temos como um maior desafio nesse instante aqui a reforma tributária. E essa reforma carece de participação de todos, de quem está participando dos setores produtivos, de quem está na ponta também, compondo os setores laborais, os setores de serviços e todos esses setores que compõem a economia do nosso país. Precisamos desta casa, com muita lucidez, apontar uma reforma que possa realmente melhorar, sintetizar os impostos desse país e fazer com que o país deixe de ter 1.900 horas, um pouco mais do que isso, que são utilizadas para a gestão administrativa e fiscal das empresas e passa a fazer parte do rol dos países do mundo que, em média, hoje, consome pouco mais de 190 horas. Isso é fundamental. Mas isso será pouco se nós não fizermos justiça fiscal, se nós não fizermos justiça tributária, se nós não fizermos aqui movimentos que possam fazer com que o país tenha uma reforma tributária que componha um processo onde nós tenhamos um país com uma tributação que seja mais progressiva, menos regressiva, que penalize menos o setor produtivo, que diminua impostos, que melhore o poder aquisitivo de trabalhadores e trabalhadoras desse país. E, acima de tudo, faça aqueles grandes milionários do país, porque às vezes a gente fala os ricos, e alguém pensa porque tem uma caminhonete, uma casa nova e tem algum dinheirinho no banco, que é rico. Nem é. Nós estamos falando das grandes fortunas. Estamos falando do dinheiro que se tem no Brasil investido
no setor financeiro e que aqui, no mundo, é o país que menos se paga imposto no setor financeiro e nos ganhos de capital, nos lucros. E fortalecer o entendimento com o setor produtivo de que, ao fazermos com que tenhamos menos impostos no setor produtivo e redução desses encargos, colocando uma progressividade nesse processo de tributação, nós vamos criar melhor condição financeira para que aqueles que estão na ponta possam realmente ter mais capacidade de consumo, recuperar um pouco o seu poder aquisitivo e fazer esse país rodar. São desafios esses. E desafios que passam por entendimento. Eu faço aqui questão de registrar a presença da deputada do PSL na mesa, dizer a ela que, ao chegar nesta casa, a coisa que eu trago de forma muito hialina e tranquila, até porque com a experiência que tive com 8 anos de liderança do governo na Bahia, isso eu aprendi demais, a gente tem que fazer com que toda a nossa vocação seja para conseguir caminhos e soluções para as grandes problemáticas do povo brasileiro. E muito especialmente com relação à nossa cidade, Feira de Santana. Essa cidade que eu amo, que eu tinha tudo para nascer em Serrinha, que é uma cidade que minha mãe morava, e minha família é da Gameleira, de lá, de Ipuaçu. Eu sou neto de senhor de Benvino, José Cerqueira de Santana, e eu sou José Cerqueira de Santana Neto. E minha mãe passou numa seleção, no concurso, e foi ensinar em Coité, Conceição do Coité. Depois foi transferida para Serrinha. E nós, todos os filhos, acabaram nascendo em Feira de Santana. E Serrinha já tinha parteira. Serrinha já tinha condição de minha mãe ter o parto dela lá, quando ela estava trabalhando em Serrinha. Acontece que minha mãe estourou a bolsa e o pé apareceu, e eu fui em um parto de alto risco. E minha mãe teve que se deslocar imediatamente para a Feira de Santana. Na verdade, eu queria nascer com o pé em feira. E aí, acontece que em Santa Bárbara eu fui dado como morto. E minha mãe parou na igreja de Santa Bárbara e lá fizeram uma oração e eu parti para o Hospital Dom Pedro de Alcântara. Hospital que eu tenho um maior carinho, um maior amor e trabalho incessantemente para colaborar com aquele hospital. E lá eu nasci. Voltei para Serrinha, passei alguns dias na casa de minha avó, no Marajó, e aos 3 anos de idade voltei para a feira novamente. E daí em diante, morando no Marajó, eu construí toda a minha vida e essa cidade é tudo para mim. E essa cidade que depende de todos nós. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a gente pode trazer aqui os polos todos da cidade, setor produtivo, setor laboral, tem gente da cultura, tem gente aqui das religiões, da educação, do esporte, aqui também tem gente, enfim, tem todos os componentes da sociedade, grande parte deles estão aqui, dos movimentos negros, dos movimentos rurais, e nós precisamos disso. E eu vim aqui essa semana, que é uma semana decisiva, inclusive, para os caminhos da reforma tributária e do orçamento desse país, foi muito importante que aqui também estivesse, ontem à tarde, o setor produtivo, dialogando diretamente com os deputados da Bahia. Os deputados da Bahia, o deputado Robson Almeida, que também foi deputado federal, que aqui se comprometeram a colaborar com recursos para a Feira de Santana. Eu diria que essa quadra histórica e econômica do país precisa, e precisa muito, que nós tenhamos capacidade de enfrentar talvez o maior desafio que Feira já teve em sua economia nas últimas 5 décadas, que é o que teremos para gerar novos empregos e desenvolvimento da cidade daqui para frente. Ontem nós fizemos aqui uma conversa com os empresários e com deputados, e a pedido da deputada Alice da Mata, ela estava aqui também o deputado João Roma, quero aqui saudá-lo, que ontem, ao chegar aqui nesta casa, ele me acompanhou no acolhimento do setor produtivo que está aqui representado,
dos empresários, e ele foi muito importante porque mostra a nossa disposição de deixar de lado qualquer diferença, para que nós possamos, prefeito Colbert Martins, encontrar caminhos. E ficou decidido, teremos como bandeira principal, pelo menos é o que o setor produtivo pensa, vamos ouvir também o setor laboral para que ela possa apontar seu caminho e o que acha, acho que não vai ser muito diferente, de que, principalmente nesse instante que Feira de Santana carece de um investimento público vultoso, que nós possamos todos colocar energia no contorno de Feira, no contorno que liga o Posto Cajueiro até a Cidade Nova. Um contorno que já é objeto de muitas demandas, de muitos pedidos. Essa semana eu vi até nas redes sociais a deputada Daiane se colocando à disposição dessa luta. Vi também o deputado João Roma, o prefeito Colbert Martins. Eu disse até ao nosso amigo Luizinho, nosso amigo Alfredo Falcão, que já estivemos aqui há 4 anos atrás, 4 anos atrás, com vários empresários, fomos recebidos. O DENIT foi à Feira de Santana, só para vocês terem noção de até onde chegou. Se fez um estudo simplificado das necessidades daquele contorno e hoje ele precisa imediatamente de 120 milhões, que só serão possíveis, como o próprio ministro colocou, o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio, se houver emendas parlamentares que possam colaborar com o governo federal, que teria como designar 47 milhões para essa construção. E isso será feito. Nós vamos trabalhar aqui, em conjunto, todos os deputados e deputadas da bancada, para que possamos, evidentemente, carrear esforços no sentido de levar esses recursos para a Feira de Santana. Eu quero já ir, chegando ao meu final, dizer que agora há pouco no discurso do Rodrigo Maia, ele colocou que Feira de Santana ela cresceu num grande impulso, quando o Brasil também deixou de ter a sua população rural como maior população e passou a desenvolver a sua população urbana. Nós crescemos vindo de uma feira livre, a atividade rural e a atividade e a pecuária foi importantíssima para a nossa cidade, era a Feira do Gado. Eu me lembro, criança, a gente todos os dias, no Jornal Nacional, 8 horas em ponto, você tinha lá o arroba do boi e o anúncio sempre, todos os dias. Em Feira de Santana, o arroba do boi custa tantos cruzeiros. Era a grande referência nacional de gado de corte. Feira de Santana veio das feiras livres, da sua boa localização. Feira de Santana veio da construção de 2 importantes vetores de desenvolvimento, da Rio Bahia e da Transnordestina e da 324, 3, porque um ali é a 116 Norte e 116 Sul. Antes era a Cachoeira, que carregava o desenvolvimento através do vapor pelo mar, depois pelas ferrovias, e mais adiante nós vimos Feira de Santana se desenvolver como o maior polo logístico do Norte e Nordeste, onde 70% de todas as cargas de caminhão do Brasil passam em Feira de Santana. E é essa cidade que agora tem desafios. Nós tivemos a fase do desenvolvimento que veio da pecuária, do rural, mais tarde veio um polo industrial do CIS, que traz o desenvolvimento industrial para a nossa cidade, faz com que ela tenha um grande pool, e que esse pool teve inclusive um grande baque no fim dos anos 80, com o fim dos incentivos fiscais. O fim dos incentivos fiscais criou uma cidade que ficou em pânico. Começo dos anos 90, fim dos incentivos fiscais do CIS, e várias empresas, Peteco, Febo e outras tantas saindo da cidade com o fim dos incentivos fiscais. Mesmo assim, Feira se manteve. Deputado João Roma, que agora aqui chega, se manteve com seu comércio, se manteve com sua indústria pujante e agressiva do ponto de vista das conquistas de espaço e de desenvolvimento. E daí chegamos aos anos 2000. E de lá para cá, um dos maiores impulsionadores do desenvolvimento feirense, e isso tem que ser colocado, porque aqui é nesta casa que nós vamos buscar recursos.
um dos maiores impulsionadores do desenvolvimento feirense, foram recursos públicos, que fizeram com que a cidade recebesse investimentos da ordem de 350 milhões no saneamento básico, que recebesse mais de 90 milhões, que fez a cidade pular, ser impulsionada no campo, com luz para todos, que deixou de ter uma cobertura da cidade de 37% nos distritos para passar a ter quase 98% hoje. Esses investimentos foram fundamentais para, inclusive, aquecer os distritos do ponto de vista produtivo e aquecer o nosso comércio, porque essas vendas todas foram feitas lá. Em Feira de Santana, nós tivemos 3,6 bilhões de investimentos do Minha Casa Minha Vida. Cerca de 51 mil unidades. 26 mil dessas unidades para as pessoas mais carentes da faixa 1. Esses recursos, diga-se de passagem, todos eles, praticamente, mais de 90%, foram designados a empresas de Feira de Santana. Me lembro, inclusive, na época, que foi um esforço feito pelo comércio, pela indústria e pela política, que nós fomos à Caixa Econômica dizer da importância de que houvesse priorização para o desenvolvimento da nossa cidade a partir das empresas que estavam na nossa cidade, já temendo que houvesse alguma situação que pudesse trazer empresas de fora e não desse condição de nós avançarmos com os projetos que lá tinham. Tem naquele momento uma importância grande e perguntam, Feira de Santana é a cidade que tem mais Minha Casa Minha Vida no Brasil, proporcionalmente. E sem o município do prefeito Colbert, não faríamos isso. Sem a ajuda, na época, do prefeito Tarcísio Pimenta, que junto com o Pelinho possibilitaram, já encerrando, possibilitaram o processo de desenvolvimento de Feira de Santana através da gestão ambiental compartilhada, que gerou a condição de termos aprovação mais dinâmica e célere de projetos do Minha Casa Minha Vida, que deu esse impulso à construção civil, que hoje, na Bahia e no Brasil, nós temos a construção civil mais, diria, mais vigorosa desse país. E agora, nós temos que pensar o que fazer. Lá tivemos o Hospital da Criança, investimento de mais de 120 milhões. Lá tivemos UPA, lá tivemos policlínica, lá tivemos investimentos em fornecimento de água que já ultrapassam 117 milhões. Tudo isso, recursos que estão latentes na cidade, que certamente fizeram com que ela se desenvolvesse. Mas agora nós precisamos da política, nós precisamos dos investimentos públicos, nós precisamos do Estado, da União, precisamos de dar as mãos ao município, precisamos de pensar caminhos, porque os desafios para gerar emprego e renda e manter esse processo de desenvolvimento na nossa cidade precisa dessa maturidade e dessa responsabilidade de todos nós. Portanto, é com essa determinação que eu agradeço a todas e todos que aqui estão hoje, nesse momento de comemoração, mas também nesse momento de reflexão e de busca de apoio para a nossa querida Princesa do Sertão. Assim, eu quero reafirmar a importância de termos, acima de qualquer disputa pessoal, acima de qualquer disputa, a nossa amada Feira de Santana, para que ela volte a ter o brilho cultural que já teve no passado, para que ela volte a receber os recursos públicos necessários para manter o seu desenvolvimento e para que ela volte a ter essa energia que fez com que vocês viessem para aqui hoje. O que tem de mais importante aqui, nesse momento, são vocês aqui, vindo com essa esperança, com essa energia para a capital federal dizer, Feira está presente, viva a Princesa do Sertão, viva os seus 186 anos e vamos à luta, porque é disso que nós precisamos para fazer com que ela continue se desenvolvendo.